Fala pessoas, tudo bom? Dia 29/10, sábado, e mais uma vez estamos aqui, provavelmente a última vez antes da eleição, né? A gente fez aí um trabalho muito bom, tanto eu quanto vocês aqui nos informando, nos ajudando, fiz vídeos todos os dias para mostrar para as pessoas que o Brasil ele pode cair em uma grande armadilha, uma armadilha que já caiu no passado, por sorte escapou, mas pelo visto correu de novo aí para a armadilha. A gente pode tentar mudar o Brasil, né? Mais 4 anos de Bolsonaro seria o quê? Mais Paulo Guedes. O Brasil está com a economia uma das maiores do mundo, apesar de pandemia e guerra. Se não tivesse nada disso, o Brasil estaria muito bem, mas as coisas não são tão fáceis, logicamente. Tivemos aí transposição do Rio São Francisco, obra desde Dom Pedro II que vem sido aí, né, projetada e nada de sair do papel. Ninguém colocou e Bolsonaro coloca, dentre outras coisas que nem a comunicação do governo consegue colocar aí, né, para público. Tanta coisa que é feita, né? Mas é isso, temos aí a responsabilidade de não deixar o Brasil cair na mão do PT de novo. Você sabe muito bem o que fazer, sabe que deve votar em Bolsonaro e ponto final. E o debate demonstrou muito bem que o Brasil ele está numa guerra totalmente desigual, injusta, o sistema está esmagando o povo e a Globo participa disso aí, né? Dando aí alguns minutos. Ah, mas você vai falar, foram só 2 direitos de resposta. Pois é, Bolsonaro não teve nenhum. Então aí foram 2 minutos a mais para o Lula, que deu aí, vamos dizer assim, ele tem razão, ele pode responder e você, Bolsonaro, não. Na verdade, só do Bonner, você tem que lembrar isso pro resto da sua vida. Temos que lembrar que o Bonner parou e achou que tinha direito de resposta contra o presidente, então era 2 pessoas contra 1. Para defender que Lula não deve nada à justiça mais uma vez. Vocês têm que lembrar disso. 30 anos atrás, a Globo atacava o Lula a favor do Collor. E agora, depois de 30 anos, está favorecendo o Lula. E o Bonner fazendo esse papel ridículo. As pessoas nunca devem esquecer. Isso tem que ser lembrado sempre, tá? Porque mais uma vez a Globo é lidando com as pessoas, né? Mais uma vez aí moldando a opinião do público, sendo que o Bonner não deveria se meter. Isso me lembra os debates dos Estados Unidos. Biden e Trump, eles estavam debatendo, o mediador se metia o tempo todo, né? O Lula, ele fugiu de todas as perguntas, ele não realmente, tudo que era perguntado, ele falava, você que é mentiroso, ele é mentiroso e vai embora, ia lá tomar a água dele. Aí ele chegava, não, é que você é mentiroso e tudo que o Bolsonaro perguntava, nada ele respondeu. Eu achei que seria interessante até ele ficar insistindo, né? Você não vai responder? Ele tentou algumas vezes, mas sempre desconversando, né? E quando você cita mensalão, petrolão, essas coisas, tudo já deixa muito claro o nível de diferença entre os candidatos. Uma coisa que deveria ser clara e óbvia para todo mundo, infelizmente não é. Lula menosprezou até o MEI. Vocês acham que tem pouco desempregados porque vocês consideram o MEI como empregado. Mas as pessoas trabalham com o MEI, né? Tem um monte de gente que sustenta a família através do MEI, né? Ele até pediu coisa que não estava no painel, estava totalmente desorientado, toda hora ele mexia na mão e ia até o púlpito, ele ia lá e voltava. O Bolsonaro falou, fica aqui. Dessa vez, né, o Bolsonaro ele foi um pouco mais irritado, um pouco mais agressivo no debate, né? O outro ele estava um pouco mais solto, esse aqui ele estava um pouco mais agressivo, mas ao mesmo tempo, né, acredito que o Lula... É isso que eu falo pra vocês, não tem muito o que lidar. O debate com o Lula, de certa forma, é muito fácil, porque ele tem muitos problemas do passado, inacreditáveis problemas. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um sistema em sua volta, ele tem a Globo aí o favorecendo, e ele simplesmente não joga números que ele nem sabe, tanto que foi engraçado uma hora, né, que o Lula ficou perguntando, me fala aí o que você fez em questão da saúde, os leitos, o que você fez? E o Bolsonaro aparentemente não respondia, falava assim, não tem nada. O Bolsonaro começou a metralhar um monte de coisa, né, e aí o Lula ficou com cara de besta, porque o Bolsonaro ele tem o conteúdo, ele sabe o que ele fez muita coisa. Infelizmente é difícil você colocar isso num debate, no momento lá, demanda muita velocidade de pensamento, né? É que é a mesma questão do Auxílio Brasil. O Lula falando que você não aumentou o salário mínimo, porque não deu dinheiro. O Bolsa Família, né? 140, 190 reais, né? Agora o Auxílio Brasil, 600 reais. Então ele fala de picanha, fala que as pessoas estão passando fome. O Bolsonaro respondeu, está passando fome? Pega o Auxílio Brasil. As pessoas vão ter como se sustentar no Brasil. Uma coisa que não foi feita antes, tá? A gente sabe que uma pessoa de direita não deve ser aí ter essa assistência, né? Não pode o Estado se meter tanto assim.
mas é uma pandemia, é uma situação completamente atípica, tem que ser feito, né? E fez muito mais do que o PT. E mesmo assim, o Lula repetia uma pergunta, sendo que foi respondida. Então, quando o Bolsonaro respondia, ele perguntava por cima. E quando o Bolsonaro perguntava, ele não respondia e fugia. O Bolsonaro podia ter insistido, mas não sei se dava certo, tá? Falou também que invasão de terra, falou como se não tivesse problema nenhum, né? Como se fosse algo comum. Que foi dito que a terra é improdutiva, e aí tudo bem, a pessoa vai lá e se mete. E o Brasil assiste isso, né, e fica completamente inerte, acha que tá tudo ok. Uma coisa que eu falei uma vez, eu postei, fiz uma postagem no Twitter que eu mostrei aqui em vídeo, né? No debate passado, né? Que não é o último, porque o Lula faltou 2, além de tudo é fujão. Então o cara não tem nem moral de ficar perguntando, Bolsonaro não quer responder. Ele não foi em 2 debates para fazer live na internet. As pessoas não conseguem enxergar isso, eu não sei. Mas enfim, ele, no primeiro debate, né, entre os dois, ele pegou um papel e ficava fazendo um jogo com o Bolsonaro. Ele põe o papel para trás, mostrava pro Bolsonaro, ia para frente para a câmera com o papel virado pro Bolsonaro. O Bolsonaro olhava. E aquela matéria eu cheguei a postar... Próximo ao debate lá, eu mostrei, as pessoas ficaram bravas comigo da direita, né? A espiral do silêncio da direita falou, não, você está dando atenção a esse conteúdo que a gente não deve dar. Mas ele ia usar, que é a questão da pílula de aborto do Bolsonaro, que não faz nada a ver, um negócio de 30 anos atrás, né? Um negócio, uma fala dele do passado que foi dito como uma bomba, né? E aí foi usado nesse debate. Eu já tinha mostrado aqui, quem tá no vídeo exclusivo já sabe que ele ia mostrar isso, a gente já falou isso há semanas atrás, aí mostrou aí essa vamos dizer... fazendo terrorismo aí com uma informação de 30 anos atrás, que na verdade não muda nada, né? Uma pílula do dia seguinte. Mas enfim, o cara fugiu de 2 debates, ele erra muito para falar, é impressionante o Lula conversando, falando, as palavras erradas que ele fala. Nessa hora a gente olha assim, você fala, pô, o cara foi presidente do Brasil e olha como ele fala, né? A gente viu a Dilma e as pessoas não conseguem perceber, né? Tratam ele como inteligentíssimo, como se fosse um gênio. Eu até acreditava que ele era um pouco mais inteligente, porque o cara é presidente do Brasil, faz parte de um grande esquema, Foro de São Paulo, o cara é comunista, né? Mas quando você para e assiste o debate mesmo e vê que ele poderia pelo menos mentir melhor, você vê que realmente a gente tá ferrado, porque nem competência para mentir o cara consegue, tá? Mas enfim, foi usado o Roberto Jefferson contra o Bolsonaro mais uma vez, né? Os caras estão metralhando isso contra ele. E o Bolsonaro foi perfeito ao responder a ele que, tipo, quem? O Roberto Jefferson, amigo do Mensalão? Acabou. Né? Falou que é bandido, empurrou pra... acabou. Né? Foi o que eu falei, o Roberto Jefferson se aproximou do governo, aparentemente para, vamos dizer assim, se fosse para enfrentar o Lula, se fosse para enfrentar aí mostrar as coisas que tinha feito de errado no passado, mas não, foi totalmente o contrário. Na reta final, resolveu atirar em policiais federais. Então o negócio ficou completamente claro para muita gente, tá? Teve até momento do Lula falando do ponto, né? Não consigo escutar o Bolsonaro. Aí queriam tirar mais um tempo. O Bolsonaro repetia a pergunta porque o Lula não entendeu. E não queriam pausar o tempo, né? Tirar o tempo de pergunta do Bolsonaro, né? 2 vezes e não queriam devolver. Mas é isso, pessoal. Eu acho, sinceramente, não tem muito o que falar aí da questão do debate. Fiz as anotações aqui e, sinceramente, cansa, né? Cansa porque a gente tá... Meu canal, ele é tipo de um nicho, né? A gente faz um trabalho aqui de identificar sempre traidores. A gente tanto falou de Deltan, de Moro, que... Você vê como uma situação complicada, voltaram para o barco. Muita gente ainda está fora do barco. Esses que estão fora do barco, que era da exitosfera, são petistas, assim como o Frota, né? Assim como os youtubers aí. E a gente tentou fazer o máximo, né? E eu tentei avisar da direita dos montes de traidores. Uns atrapalharam muito, mas por mais que o Moro está ajudando agora, não deveria ter nunca saído do lado. Simples. Mas não, saiu, falou que o Bolsonaro não prestava. Foi um grande choque, um monte de gente encheu o saco. Influenciadores que agora estão batendo palma pro Bolsonaro no passado estavam enchendo o saco absurdamente, falou que o governo acabou e vocês idolatrando. Mas é isso, é o que temos agora. Temos agora o voto, temos agora a única alternativa. Eu fiz umas críticas aí da questão das inserções, o pessoal falou, comecei a ser xingado pela direita mais uma vez. Então depois das eleições a gente conversa sobre a questão das inserções, que acredito que teve problemas aí, né, deveriam ser solucionados, declarações que não deveriam ter sido dadas, mas até aí, o que importa, Bolsonaro foi bem no debate, que não tem como não se sair bem junto ao Lula, né? Vamos deixar claro aqui, é difícil, é uma situação complicada, mas o Bolsonaro, ele tem aí todos
dados na mão, ele tem toda, vamos dizer assim, a experiência de anos de política, que com certeza, né, o ajudou no debate e foi muito bem, né, dentro dos limites, num ambiente tão hostil que é. Lembre-se, vou deixar mais uma vez aqui, Bonner, nunca esqueça o que ele fez em relação ao Lula. Toda vez que a gente vê problemas no futuro, você ver alguns problemas, lembre-se de algumas personalidades. Bonner seria uma das principais. E depois, alguns isentosferas, traidores que gritavam muito o nome do Bolsonaro quando ele ganhou. E depois, por falta de oportunidades, digamos, são todos revoltos e atacam até mesmo nesse último segundo de campanha o Bolsonaro 99% do tempo. Coisa que nem o Moro faz. Olha o nível da situação. Mas é isso que temos. Pessoal, foi um belíssimo trabalho esse ano. Fizemos o possível. Eu fiz um trabalho que eu considero suficiente, né, dentro das minhas limitações e de tanto cancelamento que eu sofri. Não da esquerda, já foi há muitos anos. Meu canal tem 12 anos. O cancelamento da esquerda aconteceu há mais de 10 anos atrás no meu canal. Da direita também. Então, mesmo assim, parabéns a todos vocês que estão aqui acompanhando sempre. Parabéns àqueles que assistem todos os vídeos, que as informações são muitas, são interligadas, e quanto mais você parar o seu tempo para entender o Brasil, melhor a sua vida será, porque você vai ter noção da realidade. É difícil, a Red Pill, ela machuca, ela é ruim, né? Tem a Black Pill, que são as realidades piores que a Damares apresentou, são coisas pesadas, mas elas são necessárias em doses pequenas para você ter noção de onde nós estamos nos metendo. E não é brincadeira, tá? Deixamos claro. Lembrando, amanhã é o resultado, né? Esperamos que seja o melhor. Mas sempre estaremos aqui, apesar de tudo. E eu digo para vocês que sempre terá espaço. Minhas análises, como eu faço, pessoal, mas assim, que gosta de uma Red Pill, do vídeo exclusivo, sabe que a situação tem aí muita coisa a acontecer. A gente conversa de muita coisa. Tem muita coisa fora do lugar. Tem muita coisa que não faz sentido. Eu sempre lembro do nome chamado Alckmin nessa história. Então vamos lá. Muito obrigado pela sua visita. Lembrando, Pix, canal não é monetizado, que eu desativo propositalmente, tá? Porque assim você pode assistir tranquilamente eu falar mais abertamente, sem me estressar, dizendo, não, seu vídeo foi desmonetizado. E a pessoa, a maioria dos youtubers regravam, censurando palavras. Aqui eu quero que se exploda. Eu quero que a informação chegue o mais clara possível. Mesmo assim tem gente que não entende. Mas se você gostou, ajude o canal. Tem link da Amazon, ajuda o canal, Padrim, Patreon e membros, vídeos exclusivos, botão valeu caso queira. Muito obrigado, a gente se fala em breve e até mais.